Então, hoje vamos fazer a apresentação do simulador do EduBot. Eu peço que o pessoal preste atenção aí, porque para poder usar, né, o EduBot de uma forma educacional, tá? Então, ele foi feito para ser usado em todos os níveis, né? Então, a ideia é que quem tiver já essa veia de trabalhar com a robótica educacional também possa usar o simulador para formar aí essa questão de lógica e outras questões aí com os alunos. Eu vou deixar o Marcos se apresentar aí, já apresentei eles para vocês, mas ele vai fazer a apresentação do EduBot. Marcos, contigo. Ok, professor, obrigado. Bom dia a todos. Então, meu nome é Marcos, eu sou funcionário ali na URGS, no mesmo departamento do professor Renato. A apresentação, então, vai ser do robô que é usado já faz uns 3, 4 anos já nas aulas de graduação, e agora tem alunos que vão começar a usar ele também na pós-graduação. Na verdade, ele é um robô explorador, e então o pessoal vai começar a usar ele para fazer exploração e mapeamento de ambientes, usando tanto o robô quanto o drone, fazendo interação entre o robô esse terrestre quanto com drones. Então, eu sou o Marcos, o Mike ele ajudou a montar tanto a parte da IDE quanto algumas coisas no robô também. Ele é, ele é doutorando ali na pós-graduação de Engenharia Elétrica, ali na URGS. Ele é formado em Tecnologia de Informação, então boa parte da parte de programação aqui é créditos dele. E o professor Renato também, que incentivou, e também se não fosse ele, que nunca ia sair do papel. A minha apresentação vai ser eu vou apresentar uma introdução que na verdade vai ser mais uma motivação do porquê da criação dessa versão 2020 do robô. Vou falar um pouco da especificação direta mesmo desse robô, comunicação, a parte de conexão, como é que a gente faz para programar ele, o protocolo de comunicação, e mais no final eu vou apresentar a IDE, que é a nossa interface de programação, onde tem o joystick, o simulador, e por fim eu mostro um guia rápido ali de como usar o simulador, e qualquer coisa a gente mostra ali, eu mostro ele na prática ali, como é que usa o simulador e a IDE. Então aqui, essa aqui é o nosso robô que a gente vinha usando até o semestre passado, até antes da pandemia, esse robô que o pessoal usava para fazer exploração no labirinto. Essa aqui é a versão que está saindo agora esse ano. O que aqui eu queria mostrar nessa tela é a questão dos sensores de distância ultrassônico, que o robô antigo tinha 3 sonares, e esse aqui agora possui 7. Então, quanto mais sensores tu tem para te poder explorar o ambiente, melhor vai ser. Então, essa versão aqui está saindo com 7 sensores de distância. Além disso, a questão a gente tinha bastante problema com a questão de fios e terminais. Então, dava muito mau contato, às vezes a gurizada toda sempre pegando o robô, tinha que pegar o robô, colocar no labirinto, ou trazendo o computador para programar. Acontecia muito de alguma coisa desconectar ou algum fio dar mau contato. Essa outra versão agora, todos esses fios estão impressos nessa placa de cima, então a gente reduziu bastante a quantidade de fios e a questão de mau contato. A gente mudou um pouco na posição da roda também. Eu vou mostrar mais adiante a questão da referência que o robô tem com relação ao mundo, que a gente mais ou menos usa essa expressão do robô no mundo dele ou no mundo real. Então, aqui nós tínhamos um problema que quando o ambiente, o piso não era um piso liso, tinha algum obstáculo onde uma roda poderia
subir no obstáculo e a roda do robô patinar, aí tu perderia, no caso, ia perder a referência dele, então isso já iria todo o trabalho água abaixo, tu teria que resetar o robô, voltar para o zero e startar ele de novo. Aqui a gente deu uma melhorada, a gente trouxe a roda para frente e botou só uma passiva para diminuir essa questão da perda da referência do robô. A questão da referência eu vou mostrar um pouco mais adiante agora na apresentação. Além disso, a questão do para-choque. Essa aqui é a versão que a gente está usando, ela é muito boa, ela tem uns sensores, ela tem uma articulação aqui, ela pega o obstáculo quando ele bate muito rápido nesses sensores aqui. Só que ele tinha um problema, normalmente o robô dentro do labirinto ele saía, ele dava ré, entrava algum canto de parede aqui, ele já trancava, às vezes ele ficava trancado e não saía, ou quando ele batia, ele patinava a roda, também já perdia a questão da referência. A gente está testando agora uma versão onde o para-choque faz a volta em todo o robô e tem 4 sensores embaixo, que eu vou mostrar mais adiante. Então, basicamente, aqui é onde tocar o robô numa parede, entende que o robô vai, algum desses sensores vai captar essa batida, esse choque com a parede. Então, agora do robô em si, esse que a gente fez agora em 2020, ele tem os 7 sensores. Isso aqui vale também para o robô do simulador. Ele tem representado, tanto esse aí quanto o simulador, ele tem a representação dos 7 sensores de distância. Quando estiver fazendo a programação, eu quero saber qual é que é a distância que esse sonar está de um obstáculo, de uma parede. Então, tu precisa ir lá e ler o sonar 1, que seria o segundo sonar aqui. É o sonar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o último lá do outro lado. E em relação ao centro do robô também, a gente tem todo o ângulo que cada sonar está apontado. Na hora de tu fazer a programação, para te fazer uma exploração, fazer um mapeamento, isso aqui, esses dados aqui são importantes para te fazer a montagem do teu mapa. Eu vou mostrar um vídeo, se der no final, eu vou mostrar um vídeo de um outro robô que tem no curso de informática, na pós-informática, e mostra ele fazendo a exploração do ambiente. E aí eu vou mostrar para vocês lá, ele também tem 7 ou 8 sonares e mostra ele fazendo o mapeamento do ambiente. Tá, além dos sonares, então, o para-choque que eu mostrei para vocês, esse aqui é uma vista superior do robô. É como se estivesse vendo esse robô aqui do lado sem essa placa verde aqui em cima. Tu estaria enxergando direto o chassi embaixo. Então essa parte mais branca então é o perímetro do para-choque e ele possui então 4 sensores. E também agora quando eu mostrar no simulador, vocês vão ver lá que tem 4 informações que é passada do robô para quem está programando. Então são os sinais desses 4 sensores que são chave fim de curso que elas estão encostadas nesse anel aqui do para-choque. Então, qualquer obstáculo que vá bater em qualquer uma dessas partes aqui, provavelmente um desses sensores aqui, ele vai acusar a colisão do robô no obstáculo. Além disso, então, a questão dos encoders. Então, o robô ele possui 2 encoders que fica um em cada uma das rodas. Aqui entra a questão da referência, de novo, que são esses encoders aqui que mostram se essa roda está girando ou se ela está parada, se ela está girando para frente ou está girando para trás. Esses encoders eles ficam enviando pulsos e por uma leitura que tu faz com relação a esses pulsos, tu consegue saber se essa roda está indo para frente, para trás, ou se a velocidade tem um tempo entre um pulso e outro, então tu consegue calcular a velocidade que essa roda está girando. E aí entra a questão da referência. Se a roda patinar,
o encoder vai acusar, vai mandar os pulsos que a roda andou, mas na verdade o robô realmente não saiu do lugar, mas o encoder vai mandar para a tua programação que o robô andou 1 metro para frente, mas na verdade ele não andou, a roda ficou patinando. Então é um caso onde tu vai perder toda a tua referência e aí é a mesma coisa, tu vai ter que desligar teu robô, voltar e startar ele de novo. Acho que do para-choque é isso. Esse perímetro aqui a gente está testando agora, que a gente está montando ele, mas eu acredito que ele em 95% desse perímetro onde um obstáculo bater, um desses sensores vai acusar. Pode ser que em algum ponto o ângulo que ele bater bem na lateral dele, pode ser que não acuse, mas a gente está testando. Mas com alguns testes que a gente fez, ele praticamente aonde bateu um obstáculo, um desses sensores acusou. O robô do simulador também, ele tem 4 sensores também para fazer os testes. Quando ele bate numa parede, o simulador também, ele tem os 4 sensores, que eu vou mostrar mais adiante agora. Aqui é a questão da referência que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Na verdade, o pensamento que a gente tem que ter, o que a gente usa mais ou menos, é que o robô, a gente usa a questão de existir 2 mundos. É o mundo do robô e o mundo real onde ele está inserido. O mundo do robô é um mundo interno dele que, assim, ó, quando tu coloca ele no chão e tu liga a chave dele, ele starta esse ponto central dele como ele tendo uma coordenada x igual a 0, uma coordenada y igual a 0, e ele sempre fica apontado com a frente dele, e esse aqui é o zero, o ângulo zero de rotação dele quando tu liga ele. Então, quando tu manda rotacionar o robô 90 graus para a esquerda, ele provavelmente vai ficar apontado e vai dizer, ó, eu estou a 90 graus do meu ponto inicial. E a mesma coisa se tu mandar o robô andar para frente. Tu anda nesse eixo X, tu anda 10 metros para frente, ele vai dizer, ó, eu andei 10 metros em X, andei 0 em Y, porque eu andei só no eixo X. E essa então é a coordenada que ele se baseia, é em relação ao ponto inicial da onde ele partiu, da onde tu ligou o robô. O que acontece? Se ele patinar, ou se ele está chegando perto de uma parede, ou alguém vai lá, pega ele, tira ele do chão e larga ele em outro lugar, tu perdeu toda a referência. Então, tu vai ter que ir lá, desligar o robô, colocar ele no ponto central, restartar ele. É a mesma coisa. Então, essa é a questão da referência que tem, que existe, que o robô tem interno nele. Que ele é startado sempre quando tu liga o robô. Além disso, bom, agora voltando, agora a questão de conexão. Como é que a gente fazia a gravação do código no robô? Essa aqui é a forma que a gente fazia até o semestre passado com essa versão. A gente usava, a maioria, não sei se quem conhece e usa programação, existe a IDE do Arduino. O Arduino é uma eles possuem umas plaquinhas que são os microcontroladores que tu programa. É uma plaquinha educacional. A maioria, não sei se já ouviu falar, mas a gente usava essa IDE do Arduino e usava as plaquinhas do Arduino para fazer a gravação do código para o robô executar uma função ou outra. Então a gente usava a IDE do Arduino e conectava no robô através de um cabo. E além disso aqui tem uma outra plaquinha que convertia o sinal que vinha da USB para o sinal que a plaquinha entendia. Então que ele era um conversor FTDI e convertia do USB para o TTL. TTL é a comunicação que a plaquinha entende. E o código a gente gravava no robô. Então, eu queria que o robô andasse para frente, quando chegasse perto de uma parede, ele para, rotaciona e sai andando. Para te fazer essa instrução, tu tinha que gravar no robô. Então, a gente tinha, na ideia do Arduino, tem um botão onde tu manda gravar. Ele grava no robô, tu desconecta esse cabo, leva o robô no labirinto e faz executar. Deu errado.
vai lá, pega o robô do labirinto, tira ele, coloca aqui, conecta, altera o código, manda gravar. De novo, desconecta, leva no labirinto. Essa era a sequência que a gente fazia com essa versão anterior. Essa nova que a gente está propondo agora, do robô, a gente incluiu mais um módulo. Esse módulo é o SP8266. Ele é um módulo que ele tem um microcontrolador dentro dele e ele tem um rádio Wi-Fi nesse módulo. Então, a partir daqui, agora a gente mudou. Agora, esse robô ele vai se conectar numa rede Wi-Fi. Tu precisa ter uma rede com um roteador Wi-Fi. Então, esse robô vai se conectar nessa rede. Ele vai ter fixo no robô um IP e uma porta que tu vai usar para te comunicar com esse robô. E a partir daí tu programa num computador. Aí lá tu vai ter uma IDE onde tu vai programar e vai mandar os comandos por Wi-Fi para o robô. E aqui o que muda agora, a gente não grava mais no robô. A gente vai programar aqui e só vai mandar executar. E aí se o teu robô está conectado nessa tua IDE, a partir desse IP que a gente conhece do robô, tu conecta no robô e aí tu só manda executar no robô a tua instrução. Ah, não, deu errado, tu só dá um stop aqui, altera o código, verifica teu código e manda executar de novo. Tu não precisa mais mexer no robô, tu não programa mais nada no robô, de conectar cabo e mandar gravar nos microcontroladores do robô. Agora tu não faz mais isso. O robô, no momento que tu liga ele já vai se conectar, procurar a rede que tu programou nele. Ele vai procurar a rede. No momento que ele se conectou, ele está pronto para ser usado. Eu estou apresentando agora. Se alguém tiver alguma dúvida, até eu não estou vendo o chat, professor. Se alguém fizer alguma pergunta, tu me avisa aí. Pode deixar que se tiverem Tá. perguntas, eu vou repassando e quem quiser entrar também pode ou levantar a mãozinha ali ou pode interromper e fazer os questionamentos, por favor. Tá, então agora eu só vou mostrar para vocês como é que é a questão como é que tu programa, que é uma coisa, até foi uma coisa que a gente fez agora por último, como é que tu grava esse IP e essa porta. Então, quando tu liga o robô, ele tem um botão ali, tu vai apertar o botão. Isso aqui é um detalhe, acho que eu vou passar rápido aqui. O robô ele consegue gerar uma rede Wi-Fi dele. Então, basicamente, tu tem que pegar um celular, um computador que tu consiga ver as redes Wi-Fi que tem em volta. Tu vai enxergar a rede do robô, tu vai te conectar no robô através dessa senha. Depois que tu conectou na rede Wi-Fi do robô, tu abre uma janela de internet e digita esse endereço aqui. Que aí, quando tu der o Enter, tu digitou isso aqui, deu um Enter, ele vai te abrir essa tela. Aqui eu fiz pela tela do meu celular. Então eu conectei nele, ele vai dar essa configuração inicial. Tu vai entrar, tu botando o botão iniciar, ele vai te dar aqui, tu vai botar o nome da tua rede, da tua casa. Tipo, lá no laboratório tem uma rede Wi-Fi chamada La Rose e a senha, tu vai botar a senha do La Rose. Aqui tu vai botar o IP do robô, esse é o IP do robô, o gateway da tua rede e a máscara da tua rede. Tu vai dar um salvar, clica em salvar, automaticamente 10 segundos depois que tu apertar em salvar, o robô vai restartar, ele vai sumir com essa rede aqui e vai se conectar na rede que tu informou aqui. Ele vai buscar essa rede Wi-Fi, por exemplo, se está aí na tua casa, tem a rede da tua casa aí, depois que tu configurou e tu apertou em salvar, 10 segundos depois ele restarta e ele vai procurar a tua rede e vai se conectar nela. No momento que ele se conectou, ele está pronto para receber comandos. E ele fica enviando comandos e recebendo e aguardando receber comandos, que eu vou mostrar agora mais à frente. E aqui só um detalhe da tela que ele mostra as informações, e se der erro, ele volta para essa tela inicial para se tu digitou alguma coisa errada na parte do IP aqui, ele volta para te reconfigurar.
Então, isso aqui é só um detalhe. Isso aqui tu só faz uma vez e tu vai usar sempre na rede da tua casa. Isso aqui tu grava uma vez só e ele fica gravado na memória EEPROM dela. Então, tu pode desligar o robô, ligar de novo, que essa rede aqui vai ficar gravada. Todos esses dados que estão nessa tela, ele grava enquanto tu não mudar a rede da tua casa. Ah, tu vai da tua casa para o laboratório. Aí quando chegar no laboratório tu tem que configurar de novo, mas só configura uma vez e isso fica gravado no robô. Então como é que é essa comunicação? Depois que ele conectou nessa rede Wi-Fi, como é que funciona? O tipo de comunicação é socket. O robô ele atua como um servidor, ele fica sempre enviando as informações dos sensores e fica sempre aguardando um comando. Ele aceita apenas uma conexão ativa. Deixa eu mostrar aqui. Então, se tu tem esse caso aqui, tu tá na sala de aula, tu tem um robô real lá na tua sala, ligado e conectado, tu pode, na tua rede Wi-Fi, tu pode ter 10 computadores com 10 IDE dessas abertas, com 10 alunos trabalhando ao mesmo tempo. Mas apenas um dos alunos, um dos 10 computadores é que vai poder estar conectado no robô naquele instante. Para o próximo conectar, terminei meu código. Aí o outro desconecta do robô e aí o segundo aluno, agora conecta e aí consegue executar. Então, por isso que ele tem essa de aceitar apenas uma conexão. Então, apenas uma IDE vai estar conectada no robô naquele instante. Aqui não ocorre envio de confirmação ACK. Isso aqui é um detalhe que a gente não usou. É a confirmação desse ACK, é quando tipo, tu tá lá no computador executando e aí tu manda um comando pro robô. Robô anda para frente. Quando tu manda esse comando, normalmente, quando tem o ACK, o robô receberia esse comando e responderia de volta para o computador: eu recebi o teu comando. Essa confirmação a gente não tem. Como é que a gente faz? Ela é visual ou por sinais dos sensores. Tipo, tu mandou o comando, tu tá olhando pro robô, ele não andou, tu manda o comando de novo. Ou tu mandou o comando para andar para frente, mas tu tá vendo que os sensores não estão mudando, que a roda não girou, então tu sabe que o robô não andou, tu manda o comando novamente. Tu tendo a opção do ACK, tu mandas, e aí tu pode montar uma sequência de código lá. Tu mandou o comando, espera um segundo. Se o robô não respondeu, tu manda de novo, automático, pela tua programação. Então, isso aqui é só essa questão do ACK, não tem nessa comunicação aqui com o robô. E o robô, então, tem essa configuração através do firmware, do IP e da porta, como eu mostrei antes para vocês. Isso aqui que eu mostrei para vocês, que eu expliquei desse slide, funciona tanto para o robô real quanto para o simulador. Tu quer conectar no robô simulador, a lógica é a mesma. O robô simulador também tem um IP e uma porta onde tu te comunica com ele e tu manda os comandos para ele e ele também fica enviando o sinal do sensor. No caso, esse desenho, assim, essa tartaruguinha feia aqui, é o nosso robô simulador. Aqui está representado os sensores, aquele que eu falei para vocês dos para-choques, são os 4 sensores, esses quadradinhos azuis, e essas linhas em cinza aqui é uma representação do raio do sensor. Então, esse aqui seria o sensor 0, o sensor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nessa ordem aqui. Então, isso aqui é um raio, eu vou mostrar depois quando o robô está no labirinto. Esses raios eles são representados até bater num obstáculo. Ele para de representar quando ele toca num obstáculo. E a gente adota uma distância máxima de segurança desses sensores de 2 metros. Então, esse raio vai ter, se não está batendo em nenhum obstáculo, a distância máxima dele que a gente usa é 2 metros. E aí ele vai diminuindo no momento que ele vai batendo num obstáculo. Ok?
Então, assim, como é que é a comunicação? O que é enviado do robô para a IDE, para o nosso software lá que a gente está programando, ou aonde está executando o nosso código? A gente envia a distância entre os 7 sonares e obstáculos, os sinais desses 7 é enviado, o sinal dos 4 sensores do para-choque, aqueles que eu falei para vocês, informação dos encoders, da roda esquerda e da direita, então a roda está girando, está mandando aquele expulso, então isso é enviado junto no pacote de comunicação. Gente, para quem não é da área, o encoder é que nem a rodinha do mouse aí, que conta se a gente está indo com o mouse para a direita, para a esquerda ou na diagonal, enfim, né? Ele faz a mesma coisa com a roda, né? A gente precisa saber se a roda tá andando para frente, para trás ou para trás e qual a velocidade disso. Então a gente usa um sensorzinho que faz exatamente o que esse sensor que tem no mouse aqui faz, tá? Sim, isso. Tá, aqui que eu não tinha falado ainda é o monitor de bateria. Isso aqui vale mais só para o robô real. Então a gente usa uma bateria, ela é uma bateria de lipo. O material dela é lipo, ela é separada em 3 células. Então a bateria carregada dá 12,6 e ela é dividida em 3 células de 4,2. Eu vou mostrar depois na IDE para vocês. Então a gente fica monitorando a tensão de cada uma das 3 células no robô real. E aí, para a vida útil da bateria, a gente não pode deixar a tensão cair abaixo de 3 volts. Então a gente fica monitorando isso e fica enviando para a IDE. Então, quando uma das células das 3 cair abaixo de 3, ela começa a mostrar lá na IDE que a bateria está fraca e o robô tem um LED aqui em cima que começa a piscar, indicando que a bateria dele está fraca. E mais uma coisa que não tinha falado para vocês é essa questão do posicionamento do X, Y e do ângulo do robô, que quando tu liga, isso aqui não é um sensor. Essas coordenadas X, Y e esse ângulo do robô, a gente calcula a partir dos encoders. E do momento que tu liga, então, basicamente é dos encoders. A gente consegue tirar o X, o Y e o ângulo, porque a gente conhece a, a circunferência dessa roda, a gente sabe quantos pulsos a roda dá, quanto gira, então a partir de quanto a roda anda para cada pulso, então a partir daí a gente consegue calcular tanto o X, o Y, e se uma está girando para um lado e a outra girar ao contrário, a gente sabe que ele está rotacionando, então toda essa coordenada a gente calcula, isso aqui não tem nenhum sensor que, que nos entrega esses valores, isso aqui é calculado dentro do robô. Então a gente calcula lá no robô e envia no pacote junto do robô para a IDE. Então, essas são as informações que estão disponíveis para quem está fazendo a programação lá. Tá, aqui é a questão, então, aquilo que eu falei para vocês. Então, essa aqui é a estrutura do protocolo de comunicação que a gente criou para o robô enviar a informação para a IDE. Basicamente, é uma mensagem que está enviando todos os dados separado por vírgula. Basicamente isso. A gente manda todas as informações e no final um quebra de linha. Essa aqui é o que a gente envia do robô para a IDE. O que tem entre cada vírgula dessas? É essa sequência aqui. É o sinal de cada um dos 7 sonares, que o tipo da variável é um double. Depois é enviado os 4 sinais dos sensores dos para-choque, que ele é um bool, ele só manda um 0, 1. Se bateu é 1, se não bateu é 0. É essa informação que é enviada. O sinal do encoder, que é enviado de cada uma das rodas e o tempo, que são os pulsos da roda esquerda e da roda direita. A posição dele, então o x, y e o θ. Depois o sinal, a tensão das 3 células da bateria e o quebra de linha. Então, para quem precisar programar ou quer integrar com outra plataforma, basicamente é isso que tu precisa saber, que o robô envia uma string com todas essas informações aqui separada por vírgula.
Ah, eu quero saber o sinal do bumper 0. Tu tem que vir aqui, ó, olhar o sétimo, ó, depois isso aqui é um double, então o próximo aqui não é um double. Então essa informação que está aqui entre essa vírgula aqui é o sinal desse bumper aqui. Então, basicamente, é isso que a gente envia, uma mensagem bem simplificada do robô para a IDE. Agora, ao contrário, o que a IDE manda, o que o nosso, lá no software que a gente está executando, o que a gente manda para o robô? Basicamente, são os comandos de movimento. O que a gente quer que o robô faça? A gente tem um comando que é o andar para frente e para trás, que é o mesmo. A única coisa que muda é o sinal. Se a gente vai mandar positivo, ele está para frente. Se bota o sinal negativo, ele vai andar para trás. O comando de rotação, o comando de parar e o comando de neutro. Basicamente, esses dois de baixo aqui são iguais. O que eles vão fazer o robô parar. A diferença é que o parar, ele deixa as rodas travadas. E o comando neutro, ele vai deixar as rodas liberadas. Até tem um exemplo que o professor falou, que o teu robô está andando numa rampa e ele está subindo essa rampa e tu quer que o robô pare, rotacione e continue andando. Se tu usar um neutro, provavelmente ele vai parar e provavelmente por inércia ele vai começar a se movimentar para trás e descer a tua rampa porque tu deixou as tuas rodas liberadas. Então, basicamente, é isso a diferença entre um e outro. E a outra, que a gente também pensa aqui no caso de usar uma ou outra, é que o parar com a roda travada é que tu deixa os motores das rodas são os motores. Dentro desses motores tem uns ímãs. Então, para ele deixar travada, tu deixa esses ímãs energizados. O que acontece é que tu fica gastando bateria se tu tá o robô parado num ambiente plano, tá travando as rodas, tu tá deixando as rodas energizadas e basicamente tu vai estar gastando um pouco mais de bateria. Mas a princípio então é isso. Da IDE para o robô são esses comandos que são enviados. Como é que são cada um desses comandos? O que a IDE está enviando? Ó, aqui é o exemplo do mover, que é o andar para frente e para trás. Tu vai mandar uma letra V e a distância e a velocidade que tu quer que ele ande. Aqui é um outro detalhe. A gente tem adotado por experiência, por ensaios em laboratório, por esses tempos usando ele, que a gente precisou adotar uma velocidade máxima do robô, até para ele não estar colidindo muito forte numa parede, ou tu tem um aluno que está testando, estava gravando um código em cima de uma mesa, a hora que ele manda gravar, o robô dispara e ele cai da mesa, não dá tempo de... Então, a gente adotou uma velocidade máxima que o robô, uma velocidade de segurança. Aqui agora eu não sei te dizer exatamente a velocidade, mas é uma velocidade não muito rápida, uma velocidade de segurança que tu pode usar o robô e não danificar ele ou alguém fazer se uma parte machucar. aqui, Max. Pessoal, vocês sabem que eu uso esse robô com alunos de introdução, né? O pessoal fica emocionado em aprender a programar, querer tirar o robô do labirinto, né? Que está em cima de uma mesa, ele não fica no chão, né? Fica 1 metro mais ou menos do chão. E vocês imaginam que a gente sempre dizia no início, né? Pessoal, não coloquem toda a tensão da bateria nesses motores, porque esses motores vão fazer o robô voar. Obviamente que a maioria botava a velocidade máxima para ver o robô voar. Só que o robô vai voar e vai colidir com a parede numa velocidade razoável, e aí estragava os bigodes, né? Quebrava os bigodes, né? Enfim, danificava várias partes do robô. Então a gente optou por escolher uma velocidade de segurança, né? Assim como nos robôs industriais tem uma velocidade reduzida para operar, né? Então a gente tem uma velocidade reduzida que é o suficiente para eles poderem navegar com o robô em segurança, né? O bigode vai bater, né? O bumper lá vai encostar na parede, ele vai parar e aí tu consegue tomar as atitudes e aí não vai danificar o robô, até porque a gente está numa condição aí de falta de recurso, a gente não pode estar repondo
né, fazer peças no robô, porque a gente até não tem de onde tirar, né? A gente tem coisas aí que a gente está até tirando do bolso para fazer, mas é uma maneira da gente preservar o, o robô real. Sim. Tá, então, ah, outra coisa que eu não falei para você, essa comunicação, então, entre IDE e robô, e do robô para IDE, isso aqui vale tanto para o robô real como para o simulador. Então, o pessoal vai usar o simulador, ok, isso aqui vale a mesma coisa para o simulador, tanto o simulador como o robô real. Então, nesse exemplo aqui, ó, tu quer mandar o robô andar para frente com velocidade 0,3. Esse 0,3 então é 30% da velocidade máxima. Ah, tu quer que ande essa velocidade máxima, tu manda 1,0 que ele vai andar nessa velocidade máxima. Tu quer que ele ande para trás, era só botar um sinal negativo, que V menos 0,3. Então ele vai andar para trás com a velocidade de 30% da velocidade máxima. Esse aqui isso aqui que a gente envia da ideia para o robô. Isso aqui são os comandos que o robô está aguardando. A de velocidade para andar para frente, o de rotação, que na verdade tu vai mandar a letra R e um número que vai variar de menos 180 a 180. Então o robô ele vai sempre pensar que aqui é o zero dele, na frente dele. Ah, tu quer que ele gire para a esquerda 90 graus. Então tu vai mandar um R menos 90, dá um Enter e ele vai rotacionar e vai ficar apontado para a esquerda. Então, basicamente, esse aqui é o segundo comando, que é o de rotacionar. E aqui os outros dois comandos, que é o parar e o neutro, é só mandar uma letra B, que se o robô receber a letra B, ele vai parar, e se ele receber a letra N, ele também vai parar e deixar a roda destravada. Então, aqui é só uma letra, uma string, é só tu mandar a letra B ou tu mandar só a letra N. Esse é o nosso protocolo de comunicação que a gente criou para usar com esse robô. Então, basicamente, é isso que tem da comunicação. A partir de agora, eu vou entrar na questão da IDE, que é esse nosso ambiente de desenvolvimento. Então, como a gente criou esse robô, a gente viu a necessidade de criar uma IDE, porque aí a gente não vai mais gravar no robô. Então, a gente precisava verificar e mandar executar. Então, aquela nossa IDE do Arduino já não estava mais servindo para a gente. Então, a gente precisou criar um ambiente de desenvolvimento, onde a gente ia digitar o nosso código, verificar e mandar só executar. E a gente precisava conectar num robô que tem um IP numa rede Wi-Fi. Então a gente teve que criar isso, que na IDE do Arduino não tem isso. Então agora a gente criou então essa IDE, eu agora vou mostrar alguns detalhes dela. Depois, alguns menus aqui eu não vou mostrar, mas a gente vai vendo aos poucos e depois quando eu mostrar o real, a gente pode ver os menus e eu posso entrar em cada um. Eu não sei também se todos estão enxergando aqui, então eu vou Aumenta um tentar dar pouquinho, um Marcos. zoom. Aumenta um pouquinho, acho Tá, que. eu vou mostrar agora, ó. Então, basicamente, o que tem nessa ideia? É a barra de opções, que é essa barra em cima. Deixa eu... Aqui, ó. Então, o que tem nela? A gente tem o File, o EduBot, onde a gente vai abrir o joystick e o simulador. O Run, que eu vou mostrar aqui para baixo, que basicamente tem dois comandos, que é o verificar e o executar. E o Help, que é onde tem um documento, que é um tutorial de especificação tanto do robô quanto dessa IDE aqui. Vou ver se eu volto. Tá. Então, essa barra de opções, o que a gente tem? O nosso ambiente, onde a gente vai digitar o nosso código. O nosso código tem que ser em linguagem C++. Então, quem for programar e usar tem que saber esses comandos básicos aqui para usar o robô. Mas quando tu cria um projeto, já de início ele já sai com o que a gente chama de um código simples,
que a gente chama de um Hello World, que é o básico, onde tem todos os comandos que tu precisa. Ó. Por exemplo, aqui, ó, tu vai mandar para o robô um move com mais 0,1. Ele vai se mover para frente com velocidade de 0,1, que é a velocidade de 10% da velocidade máxima. Tu quer enxergar o que o sonar zero tá... Marcos, aumenta aí, que senão não dá para enxergar. Tá. Peraí, deixa eu ver Esse aqui. táxi aí não dá para enxergar. Tá, vamos ver. Aí, tá, então aqui tem o comando move. Então, basicamente, vai vir um exemplo onde vai mostrar todos os comandos possíveis que tu pode enviar para o robô, que é o mover para frente, o rotacionar, vem todos nesse exemplo. E além disso, tem os comandos que tu imprime na tua própria tela aqui o sinal que está vindo. Por exemplo, aqui, ó, ele vai imprimir na tua tela a letra S, o 0, 2 pontos, e aí ele vai pegar o sinal que o teu sonar 0 está pegando de distância para um obstáculo, e no final vai imprimir um SM aqui de centímetro. Então ele vai imprimir na tua tela, ó, sonar 0 tantos da parede, sonar 13, sonar 0. Então tem todo um código aqui já pronto com todos os comandos básicos que tu precisa saber. Além disso, o que mais que a gente tem aqui? O comando de compilação, que é o que verifica se o teu código está correto, e depois o comando de executar. Tu vai clicar no botão executar para rodar o teu código no robô. E aqui é o terminal monitor. Então esse aqui que eu te falei para vocês, onde tu vai ler um sonar, ele vai estar escrito aqui embaixo de tempo em tempo. Ele vai ficar mostrando aqui embaixo no teu serial monitor, ó, o sonar 0 está a tantos de uma parede, e assim por diante. E todo comando que tu envia, ele também vai imprimir no teu monitor aqui embaixo qual comando que tu enviou para o robô. Mas agora mais adiante eu vou mostrar ele e vou entrar em cada um desses menus aqui. Além disso, então, o joystick. O joystick, então, que a gente criou para poder fazer até uma verificação se tu está conectado mesmo no robô, se o robô está enviando todos os comandos para ti. Então, aqui nós temos uma barra de conexão com o robô. Então, aqui é aquele IP que eu falei para vocês que vai estar fixo no robô e a porta dele, e um botão onde tu vai conectar ou desconectar. Essa foto aqui ele já estava conectado, aqui ele está dando a opção aqui de tu desconectar do robô. Sobre o robô real e o robô simulador. A diferença de tu conectar num ou no outro é o IP. E para o simulador vai ser sempre esse IP aqui, 127.0.0.1. Então esse é o IP que já vem default gravado na IDE. Então quando tu usar a IDE e tu não mudar o IP, vai ser para te conectar com o simulador e não com o robô real. Aí se tu quisesse, não, eu quero conectar com o meu robô real. Aí tu vem aqui, troca o IP e coloca o IP que tu tem do robô real, só manda conectar aqui, e aí quando tu conectar, ele já vai te informar, ó, vai te informar os dados de todos os sonares, ele vai ficar mostrando a distância que ele está de um obstáculo. Aqui são o sinal dos bumpers. Para que eu mostro isso mais detalhado. Antes aqui, então, deixa eu ir na sequência da apresentação. O terminal aqui embaixo, então, que fica mostrando as mensagens enviadas e recebidas. Aqui, na verdade, ele está mostrando que ele está recebendo a distância dos sonares, dos bumpers e assim por diante. É aquela mensagem que eu mostrei antes para vocês. A leitura dos sonares, então, de todos eles, do 0 ao 6. Os sensores dos para-choque, então, são esse aqui. No momento que ele bate, essa caixinha aqui começa a mostrar a mensagem true e fica verde. Informação dos encoders, então, ó, da roda L, da roda R e o tempo entre as leituras. O monitor de bateria, aquele que eu falei para vocês, que ele fica mostrando cada uma das 3 células e o total
da bateria. No caso do simulador, ele não tem essa leitura, então ele fica sempre mostrando esse valor cheio. O posicionamento também, que eu mostrei para vocês, ó, o X, o Y e o ângulo que o robô está, que é calculado dentro do robô e o robô só envia. E os comandos aqui para enviar. Então, como ele é o joystick, ele basicamente tu tem aqui o comando de mandar para frente. Então, se tu apertar aqui e aqui em cima, ó, tem as duas, ó, a velocidade que tu quer mandar e o ângulo, ó. Aqui no caso tá 10%. Então, se tu clicar aqui nesse botão, basicamente ele vai aparecer aqui que vai mandar o comando V01, que é 10% da velocidade máxima. E assim por diante, o stop, o neutro, o andar para trás, o rotacionar para a esquerda e o rotacionar para a direita. Então ele vai mandar um R com aquele ângulo que a gente digitou ali, ó, 45 graus. A gente botou 45, o 45 está gravado aqui nessa caixa. Tu apertou para a direita, ele vai rotacionar 45 graus. Esse aqui é o joystick, é para te comandar o robô manualmente no teclado do teu computador, onde tu vai ver os comandos básicos, se o teu robô está funcionando, se ele está andando para frente ou para trás, e se ele está mandando todas as informações. Essa é a função principal. Essa questão aí de direcionar o robô com o joystick, né? Já tem alunos trabalhando com o joystick dos videogames, né? Que tem a questão dele tremer, né? Então, quando o bumper bater, o joystick vai tremer, né? E a ideia é que eles consigam manipular o robô com o joystick também, né? Aí tem toda uma questão que eu acho que a Roberta entende bem aí, da questão de motricidade, né? Tem a questão de formação de conceitos científicos, né? De o pessoal entender a questão do sensor, né? Que isso aí é um sonar, que ele está enviando uma onda, que está recebendo essa onda, que está medindo essas distâncias, né? A gente pode fazer tarefas para os alunos dentro desse ambiente, né? Espalhar objetos nesse ambiente, fazer os alunos percorrerem isso, né? Isso sempre foi uma ideia minha e da professora Liliana, que era de colocar uma carenagem em cima desse robô, né? No caso do projeto Pitaia, que vocês viram já as apresentações aí, por exemplo, da Meli, né? Ela tem lá a guarda do parque, né? A dona Pitaia, né? E tem o Beto e a Bia, que são os aluninhos que estão lá no parque andando. Então a ideia era justamente fazer uma carenagem, né, de 3D do Beto e da Bia, né, em cima desses robôs, e que esses robôs pudessem navegar, por exemplo, num tapete, né, que representaria um jogo do parque, né? Eles andando até chegar ao charco, né? Tem que recolher o lixo, tem a questão de recolher o lixo, tem a questão de se sentir o sapinho, né? Então, pô, no jogo virtual, tu tem um jogo lá que tu entra no ambiente virtual e tu fica do tamanho do sapinho. Quando tu chega lá no charco, o charco tá cheio de sujeira, de garrafa PET, de um monte de um monte de coisas, né? De sujeira, e tu tem a noção de imersão, né? Do mal que faz ter uma sujeira dentro de um ambiente onde mora lá um sapo, uma lagartixa, enfim, qualquer um desses animais. Então, essa questão do simulador aqui, ela tem uma questão bem formativa também, né? Não é nem tanto da questão de programação por trás, né? Como os comandos já são comandos conhecidos, né? Para as crianças, a gente pode deixar travado, né, o código principal, eles vão editar ali um comando, né, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, né? E aí eles vão fazer como se estivessem usando, por exemplo, a linguagem Logo, né? Então, eu tenho que andar tantos milímetros, tantos centímetros para frente, tantos centímetros para a esquerda e tal. Então, isso tem um apelo aí bem nível baixo mesmo, né? Até para a gente tá pensando em colocar um trace, né? Para ele deixar um rastro, por exemplo, onde ele está andando, para você ter um ambiente fechado, para ele desenhar figuras geométricas, né? Para ele traçar o caminho, enfim, esse tipo de atividade, né? São ideias que a gente tem trabalhado assim no contexto mais educacional. Pode seguir, Marcos. Ok. Então, basicamente, do joystick é isso.
Agora, então, o simulador. O simulador é mais simples ainda que o que tu tem que saber dele. Então, basicamente, então, sempre todas as Sempre telas bota vão... zoom, Marcos, nas imagens, porque elas ficam pequenas. Tá, é que quando eu boto o zoom eu perco o ponteiro aqui. Mas, então, a gente tem aqui embaixo a questão do terminal, que é mostrado em todos eles. Aqui ele está mostrando, então, a mensagem com os comandos, com os sinais e todos os sensores que ele tem. E aqui ele também mostra quando ele recebe um comando para dar para frente ou para trás, o robô vai mostrar aqui no simulador. O que mais? Então a área do mapa, que é essa área aqui que está em branco, a gente adota aqui, ó, quando a gente programou e montou aqui, a gente adotou que o diâmetro do nosso robô ele tem 25 centímetros. Então, em relação a isso, esse nosso mapa aqui, ele tem uma distância equivalente a um 10 metros por 4,5. Essa é a área que a gente tem para trabalhar com o robô simulador. Aqui em cima é a lista dos mapas. Além disso, o botão de conectar, de startar o simulador ou stop do simulador. E aqui o endereço do robô, que ele é fixo. Deixa eu colocar aqui ó, o zoom. Então aqui no início é o botão para startar ou stop do robô. Aqui no caso dessa foto ele já startou, o robô está aparecendo ali. Ele só está perguntando se tu quer, dando a opção de tu dar o stop. Aqui então é a opção onde ele vai abrir uma lista de mapas, onde tu pode escolher o mapa aqui embaixo. E aqui no canto, então, o endereço do robô, que é aquele que eu falei para vocês, que vocês usando o simulador, ele vai ser sempre esse valor fixo 127.001 na porta 7000. Então, e esse aqui, então, basicamente é o nosso robô. Eu acho que da apresentação... e aí, então, o robô que eu já expliquei para vocês. Aqui está mostrando os feixes, aquele cinza, que é uma representação para onde aquele sonar tá enxergando, e aqui é onde bate num obstáculo, é onde ele para de representar o desenho do sonar. Basicamente é isso da IDE, é aquela visão geral dela, o joystick e o simulador. Basicamente são essas três telas que a gente tem para trabalhar em cima. Agora o que teria eu tenho que mostrar para vocês um guia rápido como se eu fosse usar o simulador e a IDE. Então basicamente tu tem que abrir a IDE. Alô? Oi? Faço tu já fazer isso na interface. Ok. Tá, então aqui é só o passo a passo. Além disso, tá, vai abrindo as telas, tá, a apresentação aqui termina. Só um detalhe aqui antes de eu ir para lá, então, a gente colocou todo esse material, a gente tem a IDE para fazer download, a gente tem a IDE, tem toda a parte do robô também, a parte de construção de hardware do robô, a gente tem toda ela nesse endereço do GitHub. Até não sei se Meninos do IFES, ó, fiquem ligados aí, vocês podem baixar o projeto inteiro e construir aí um robô desse tipo aí. Tá. No fim eu cliquei ali e fechei a apresentação. Mas ok, então essa apresentação acho que vai estar disponível. Eu vou gerar o PDF, eu acho que eu já tenho ela em PDF, e aí eu acho que o professor disponibiliza Tu mesmo para o pode grupo, né? subir lá. Tu mesmo pode subir Tá, os beleza. arquivos. Eu vou gerar o PDF dessa apresentação, porque essa aqui está mais completa do que aquela que eu gerei para os alunos da introdução. Então eu vou gerar de novo o PDF dessa. Tá, aqui era só o que eu queria mostrar para vocês, era o vídeo da exploração de um robô que a gente, de uma outra disciplina que a gente fez. Isso aqui é uma outra ideia de uma disciplina que a gente fez faz um ano e pouco no curso de informática, na pós da informática. Lá eles têm um robô, que é um robô industrial lá, que é o Pioneer. Então ele tem, na verdade que ele tem esse aqui são os sensores de distância. Ele tem 8, 1, 2, 3,
ele tem 8 sensores apontados para frente, mais 8 apontados para trás. Mas a gente não usava tanto o real, a gente usava também a mesma nossa ideia aqui de simulador. Então, essa tela aqui, ó, se vocês olharem aqui, a tela mais à direita, ele é o nosso mapa real, que é onde o nosso robô simulador está andando e é onde os sensores estão enxergando parede. Esses dois mapas, o do meio e o da esquerda, seria o nosso mapa que a gente está criando, o nosso mundo onde a gente está criando. Ele no início da apresentação, aqui eu não consegui pegar ela bem do início, mas é como se fosse dois mapas em branco. Esse aqui, então, ele ia gerar. São duas formas de criar mapa. Tem um algoritmo que eles chamam HIMM e o Base. São duas formas diferentes de tu criar um mapa a partir de uma exploração de um ambiente. Aqui, ó, quanto mais sensor. Esse aqui está mostrando. Esses cones seria o que os nossos sensores estariam enxergando. E a gente usou aqui só os sonares da frente do robô. A gente não usou os de trás. Então aqui esse robô iria fazer uma exploração nesse ambiente e nós ia já gerar o mapa desse ambiente. Ó, aqui estaria a representação, ó, ele está andando, os sensores estão enxergando os obstáculos e a partir desses dois algoritmos eles estão montando o mapa. Ó. Eles ficam meio falhados, mas quanto mais sonares, mais sensores tu tá usando, melhor vai ficar a tua representação, menos buracos vão ficar. Outra ideia também aqui que dá para notar é uma das lógicas mais simples quando o pessoal começa a usar esses robôs, é usar esse algoritmo de movimento aqui. Esse aqui, se vocês notarem, esse aqui é um seguidor de parede. Então ele pega o sinal desses sensores da direita dele e pela distância da parede ele vai sempre mantendo uma certa distância e vai sempre andando seguindo essa parede que tem na direita. Então, quanto mais tempo ele vai andando, melhor ele vai formando o mapa dele. Então, esses dois mapas, o da esquerda e o central, eles foram criados a partir dos sinais desses sensores assim, dos sensores desse robô aqui. Claro que aqui nosso vídeo, ele tipo para dar uma volta, ele levou uns 9 minutos esse robô. Então aqui a gente acelerou para poder mostrar o vídeo. Mas essa aqui é uma ideia que a gente usa. O pessoal, o Mike vai usar na tese dele de doutorado, ele vai usar a integração desse robô com drones para fazer essa exploração. O objetivo final é ter 2, 3 robôs trabalhando no ambiente e cada um montando o seu mapa e no final eles vai integrar todos os mapas de todos os robôs, do robô terrestre, do drone. Só para contribuir com a discussão, Isso, a ideia é a seguinte, né? Vamos pegar um exemplo bem prático. Imagine uma pessoa numa cadeira de rodas, né? E você dispara os drones e dispara robôs, né, andando no solo. Então, os robôs do solo mapeiam, né, a parte de baixo. Os robôs aéreos, né, eles monitoram e também mapeiam, e fundindo a informação desses dois mapas, isso passa para a cadeira de rodas, né? E quem está navegando na cadeira de rodas, de uma forma autônoma, ele sabe para onde ele tem que navegar, né? Porque ele já conhece o mapa a priori, antes dele chegar onde ele tem que chegar, né? Então, tem essa fusão dos dois mapas aí, né? Tanto o mapa terrestre quanto o mapa aéreo, tá? E aí a gente consegue fazer uma estimação aí do terreno, né? Da geometria do terreno, de obstáculos que tem no terreno, né? Então, imagina que está andando no campo, né? E aí tem buraco, tem valeta, tem rampa, né? Esse tipo de coisa. Então, tu tem como usar esses equipamentos para fazer essa estimação. Tá, aqui só um detalhe da página, então, lá do GitHub, onde vai ter lá uma documentação, vai ter sobre essa ideia para te poder baixar ela, as coisas alguns parâmetros do hardware, de dimensão, e os softwares que estão salvos dentro do robô. Então, o código que faz o robô conectar no Wi-Fi
tem lá, se tu clicar lá na tela, lá vai ter o código que está no módulo ESP. Então, tu pode baixar isso aqui, ver o código e abrir uma ideia do Arduino, por exemplo, e ver como é que o robô faz para se conectar no Wi-Fi. Então, isso vocês todos têm, tudo isso aqui vocês têm disponível para vocês trabalhar. Eu quero interagir esse robô com o Eduba, eu não sei, eu estou usando aqui o exemplo, mas não sei. Mas aí, tipo, aqui tem todo o código para ti. Vai ser com assistente. Isso, para ti poder usar. Então aqui eu vou abrir a IDE. Na verdade, ele está abrindo na minha outra tela. Mas deixa eu trazer aqui. Então ela abriu. A IDE, quando abre, ela abre assim. Então tu tem o terminal aqui embaixo. Aqui, só que aqui, professor, eu não vou conseguir dar zoom nessa tela, eu acho. Então, o menu inicial aqui tem para te abrir um projeto, te abrir um projeto teu ou criar um projeto novo. O segundo menu aqui, então, é o do joystick, o simulador. Ó. Eu posso abrir o joystick, que abriu na minha outra tela. Está aqui o joystick, eu posso abrir o simulador. Também abriu na outra tela, está aqui o simulador. Então, essas aqui são as 3 telas que a gente tem. Então, o Run aqui basicamente é os 2 botões que a gente tem aqui embaixo, e o Help vai abrir um documento que a gente abriu na outra tela. Então, a gente tem um documento que a gente está trabalhando em cima dele. Ele está bem completo, assim, mas incompleto. Tem coisa em inglês, em português, meio misturado, mas já dá para ter uma ideia de o que é cada coisa no robô. Tu quer instalar IDE, então a gente tem aqui como instalar tanto no Linux, para instalar tanto no Linux como para instalar no Windows. Então tem desde a questão de instalar o Java, instalar um compilador G++ no Windows. Então tem tudo aqui o passo a passo para te poder, com imagens, até o final, para te poder instalar e poder usar a tua IDE e simular e fazer funcionar. Então, aquele guia rápido que eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou criar aqui para... eu vou abrir um que eu já tenho existente aqui. Então, basicamente, no simulador, tu abrindo o simulador, pode ser a primeira coisa que tu venha fazer que, tu vem aqui, cria um mapa que tu quer usar. Eu tenho esse mapa aqui. A gente tem um como se fosse um ambiente de uma casa, de um escritório. Tem o mapa de uns cubos, onde ele vai andar em volta desses cubos. Aí tem um aqui que a gente imitou o mapazinho do Pac-Man, mas o mais tranquilo de trabalhar é esse labirinto 1 aqui. Tu escolhendo o teu mapa, basicamente o que tu tem que fazer é startar. Tu startou, o robô está ali pronto para receber comandos. Ele está conectado na tua rede, por exemplo. Então, a partir daqui, tu não precisa mais mexer no teu simulador. Aí a ideia é tu voltar. Antes de eu criar um projeto, eu vou trabalhar aqui com o joystick para vocês. Ó. Eu estou com a tela do joystick aberta. Ó. O nosso IP aqui é o IP do nosso robô. Eu só mando conectar. Ó. Ele já conectou naquele robô. Ele já está mostrando todas as informações daquele robô. Ó, o sensor da esquerda está 15 centímetros da parede. O sensor bem da frente ele está 74. Então, a partir daqui, tu já começa a mandar comando. Ó, quero que o robô ande para frente. Lá, ó, ele já começa a andar, os sensores começam a alterar. Eu vou dar um stop aqui, vou mandar ele rotacionar. Olha, ó, a rotação era 45 graus, eu cliquei para a esquerda, ele rotacionou para a esquerda 45, eu posso rotacionar de novo, mando para frente, dou um stop. Então, basicamente, o joystick é isso que vocês têm para fazer com ele. Ó. É dar os comandos e verificar se ele está movimentando, se ele está lendo certinho. Então, tu pode fazer o teu robô se movimentar aqui dentro do teu labirinto ou do mapa que vocês criarem. Vou dar um stop. Então, esse aqui é a questão do joystick. Vou desconectar ele. Vou minimizar. Tá, agora eu vou abrir um projeto onde aquilo ali era manual, onde eu vou fazer agora de forma autônoma. Vou abrir aqui para vocês, ó, abrir. Como eu já tenho um pronto, eu vou abrir um que eu já tenho pronto aqui, ó. Quando ele abriu, ele já trouxe aqui todo o código que eu criei, o que eu queria que o robô fizesse.
Então, na sequência, então, tu já tem teu simulador startado lá, tu tem que fazer aqui, ó, verificar se o teu código está correto. Então, ele vai dar um start build, vai mostrar, e se tiver tudo certo, ele vai dar um stop build aqui. Deu tudo ok, não apareceu nenhuma mensagem em vermelho dizendo que tinha erro, que tem alguma coisa no código errado. Basicamente, essa verificação é a síntese do teu código C++, se ele está certo. O que ele vai te informar? Ah, tu abriu uma chave aqui e esqueceu de fechar no final. Ah, ele vai te informar isso. Ele não vai verificar se o teu código está certo. Tipo, tu mandou ele andar para frente e parar ao mesmo tempo. Então, a hora que tu startar, tu não ia ver nem ele se mover, porque ele ia arrancar e parar no mesmo instante. E não é isso que o verificação verifica. Ele verifica se teu código está certo com relação ao C++. Ou se um ponto e vírgula tu esqueceu, é isso que ele vai mostrar. Bom, aqui ele Gente, o fez... objetivo é que eles façam uso das funções primitivas aí de para frente, para trás, para esquerda e para direita. E se eles usarem essas estruturas de if, else if e o while, eles conseguem fazer tudo que necessita fazer dentro desse labirinto aí. Comandos simples, eles conseguem fazer o robô se movimentar. Mas a lógica de programação é completamente deles, né? No caso dos estudantes que estão entrando, eles estão aprendendo a programar em C, né? A gente está usando C++, é bem parecido um com o outro, né? Não vai ter diferença nenhuma, basicamente, mas para o que a gente quer. E a ideia é que eles pensem na lógica que eles vão fazer para o robô andar no labirinto. Claro, quando eu uso isso com um aluno de mestrado ou de doutorado, ele não vai fazer só um programinha seguidor de parede. Ele vai usar um algoritmo um pouquinho mais avançado, né? Por exemplo, o PLED, que é um algoritmo que ele sabe aonde ele já teve. Então, ele não revisita mais de 2 vezes o mesmo lugar. Então, ele tem lá uma lógica que vai mapeando os lugares onde ele já andou, ele sabe que por ali ele não consegue sair, ele mapeia isso e não volta naqueles lugares. Então ele vai indo, vai varrendo o mapa até achar a saída, mas ele não revisita os lugares que ele já visitou, que ele sabe que não vai sair. Então, a questão de usar o código, né? Vocês podem ver ali, o código complicado. Na verdade, a gente vai comentar o código ali e dizer para eles, ó, essa linha está fazendo isso, 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 tá? Se tu quiser fazer isso, tu usa essa linha aqui. Então, na verdade, eles vão começar a montar esse código e testar esse código, por isso entregar o simulador, né? Então, eles vão ter o simulador deles em casa, 24/7, né? Se quiser usar de dia e de noite, né? Tem aqueles caras que ficam loucos para tentar fazer o negócio até sair. A ideia é essa mesmo, né? A gente vai só dando pílulas de novidades e dicas, né? Eu tenho feito vídeos aí pequenos e curtos aí, fiz uma caixa com LED, botei câmera. Na verdade, eu fiz um mini estúdio aqui e eu tô gravando algumas coisas nesse estúdio para eles verem a gente montando, né? E para a gente verem a gente programando, inclusive, né? E ajudar eles nessa tarefa. Tá, Marcos? Tá. Então, tu terminou teu código, tu verificou, deu tudo certo, deu ok. A gente adota que assim, ó, tu vem no comando file e tem propriedades do teu projeto, que aí ele vai abrir uma tela, que é essa aqui. Tu vai trabalhar no simulador, basicamente tu não tem que alterar nada aqui. A única coisa é que tu tem que confirmar que o teu IP que está usando aqui embaixo é o IP do teu robô simulador. Na verdade, aqui é o teu divisor de águas. Tu pode fazer, eu quero trabalhar no meu robô real. Todos os passos que eu usei até aqui são iguais. Eu vou lá abrir o meu projeto, vou digitar meu código, vou verificar meu código, só que na hora de executar eu só venho aqui e boto o IP do meu robô real. Os dois estão sempre na porta 7000, então eu só venho aqui, digito o novo IP do robô real, mando salvar, quando eu der executar, ele vai executar no robô real. Ou eu tenho aqui o meu IP do meu robô simulador, na hora que eu salvar, ele vai rodar já direto no simulador.
Esses dois comandos do meio aqui é para fazer a verificação do código, então é uns caminhos para te fazer a verificação e qual o arquivo. Então, basicamente, isso aqui tu não altera, não tem por que tu alterar, só se tu souber, tu criou mais de um arquivo e tu quer que execute o outro, aí tu vai ter que vir aqui e dar o nome. Mas basicamente tu cria o main lá, ó, que é o main.cpp, e ele vai gerar um executável com esse mesmo nome, então é esse aqui, não altera. E aqui em cima é um detalhe que a gente deixou para cada projeto. Então vocês estão vendo que o fundo da IDE está numa cor escura e as letras estão em branco e fonte 14. Então é só um detalhe mais tipo de acessibilidade. Assim, a pessoa, eu não consigo enxergar nesse fundo preto aqui, eu quero um fundo branco e letra preta aqui. Aí tu muda, mas isso tu muda por projeto. Tu pode botar um outro fundo aqui, escolher um tamanho de fonte que ele vai mudar. Ele tem mais de um layout. Mas isso aqui é uma coisa que tu muda por projeto. Se tu criar um projeto novo, ele vai abrir nesse Dark Fonte 14. É só uns detalhezinhos. Essa aqui é mais da IDE, isso aqui não altera. A única coisa que tu tem que verificar é o IP do teu robô. Tá, ele está no IP do nosso simulador, salvei, aí eu só mando um run, ó, ele já começou a executar. Aí ele vai executar aqui, autônomo, e vai seguir essa lógica que está digitada aqui. Provavelmente eu coloquei aqui, quando ele chegasse perto de uma parede, no sensor central, ele vai parar, dar uma ré, vai rotacionar para um lado, ele vai rotacionar, vamos ver quanto eu botei aqui. 80 graus, então ele rodou 80 ou menos 80, depende para que lado ele... e assim ele vai ficar. E aí provavelmente aqui ele vai ficar um tempo dentro desse labirinto andando, seguindo a lógica que eu criei. Então cada um vai criar a sua lógica. Como é que eu vou fazer para ele andar aqui dentro? Então aqui tu vai digitar o teu código, vai fazer a verificação e vai mandar... tá errado. Eu venho aqui, dou um stop e o robô não parou. Agora ele parou. Vamos ver se ele vai rodar de novo. Não esquece que Ele tem um rodou. delay, né? Mesmo no Sim, computador. sim. Eu mandei ele parar, ele demorou para parar lá. Mas é a mesma coisa, aí tu vai lá, dá o stop, vai aqui, altera teu código, manda verificar de novo e manda rodar. Tu não precisa startar mais o teu robô. E aqui, ó, que vocês podem observar que ele está mandando, ó. E aí ele está informando aqui, eu mandei ele mostrar na tela, ó. O que está vindo do sonar, qual é o ângulo, ó, quando ele manda rotacionar, ó, ele mandou velocidade menos 0,1, e assim ele fica mostrando. E basicamente é isso. Não tem mais muito mistério aqui na IDE e no simulador. Então basicamente tu vai usar o simulador, tu vai usar essas duas telas aqui, a do robô ali atrás e o teu código aqui. A princípio é isso, professor. Tá, obrigado, Marcos. A ideia era mostrar para o pessoal que a gente tem essa ferramenta. O Paulo já se antecipou, foi lá no Git, já baixou, já se identificou ali com algumas coisas que a gente tinha proposto para ele fazer, né? E vai querer botar uma câmera, né? A gente está imaginando em colocar uma câmera em cima desse robô, né? E mapear o rosto dos usuários, né? E identificar pela face, né? Qual é a sensação, se a criança ou o adulto, enfim, quem estiver usando, está gostando, não está gostando, né? De usar a ferramenta, né? Seja no tapete, seja em cima da mesa, né? Enfim, tá? Então, o desafio final aí, Marcos, só coloca para nós aí o desafio final dos alunos é sair do labirinto, tá? Que é o Pac-Man, tá? Então, esse é bem difícil, tá? Não é uma tarefa simples, eles vão ter que fazer uma, uma programação bem ajustada, né? Que é sair desse labirinto aí, né? Que é quem jogou Pac-Man, né? A maioria jogou Pac-Man, tá? Então, a ideia é eles saírem deste labirinto aí. Tá? Então é uma situação bem complicada, porque as paredes estão bem próximas uma da outra,
né? E são corredores estreitos, né? Assim como no real, né? Quando eles têm corredores estreitos, é difícil de passar mesmo, ele pode colidir, né? O Marcos, que já programa há algum tempo, já teve que fazer várias vezes, né? Eu acho que É. até Não, esse chegar numa solução razoável, às vezes ele fica ali, ó, no vai e volta, no vai e volta, né? Tem que colocar alguma condição para que ele diminua o ângulo de rotação, porque ele chega ali numa encruzilhada que ele não consegue virar, né? com Ele fica. certeza, esse código aqui é para trabalhar naquele outro labirinto. Esse labirinto aqui já teria que alterar muita coisa aqui, o É ângulo o de mesmo rotação. código daquele labirinto que é mais aberto. É, Mas aí aqui ele não tem tempo de processar, né? E as distâncias também são todas diferentes, né? Então, fazer um algoritmo que seja válido para qualquer labirinto não é tão fácil, gente, né? Isso eu sempre digo para os alunos, né? Eu digo, vocês chegam aqui achando que vão pegar um Arduino, vão colocar uma inteligência artificial dentro e o robô de vocês vai sair fazendo mágica e dando pirueta. Não dá, né? Nem a gente consegue fazer isso. Conseguir até consegue, mas não com uma placa tão simples quanto o Arduino, né? E o objetivo é mostrar para eles, se vocês fazem isso com um robô normal como esse, vocês fazem para um robô industrial que anda dentro de uma fábrica, né? Então a gente está agora testando numa versão mais robusta, né, esse mesmo robô para, por exemplo, entrar dentro da sala de aula, né, e com um spray ali em cima jogar o álcool na sala para desinfetar a sala. Né? Então ele vai entrar com uma câmera, provavelmente, sei lá, né? Vai ver se não tem ninguém na sala e ele vai percorrer a sala e vai jogando o álcool na sala. Né? Já entrei em contato com o diretor da escola de engenharia para me conseguir fundos para fazer isso, né? E depois que ele jogou esse álcool, ele vai subir uma torre com ultravioleta, né? Com raio UV, e vai disparar flashes de UV em alta frequência, garantidamente que nenhum bichinho que vai estar lá dentro vai sobreviver. Tá? Nenhum bicho sobrevive a disparo de UV, e se tu borrifou álcool, né, numa concentração razoável, também não. Tá? Então a gente está trabalhando nessa questão educativa, mas também está de olho nessa questão da pandemia. Né? Então, se tiver uma verba para a gente fazer isso, fatalmente a gente vai adaptar ele, né? Aumentar um pouquinho a torre, né? Ele vai subir um pouquinho, né? Tem que ficar um pouquinho mais gordinho para aguentar e carregar um dispenser com álcool e colocar alguma coisa para borrifar, mas isso é engenharia, gente, né? Isso é ser professor, isso é pensar sempre à frente, né? E adaptar o que a gente faz para diversas situações, principalmente nessa questão de tecnologias assistivas. Tá? Obrigado, Marcos. Era certo, só. isso. Tá? Depois a gente conversa as outras coisas que a gente tem que fazer, mas depois a gente conversa. Tá? Ok. Pessoal, com relação a refazer os trabalhos, tá? Vocês ainda têm mais um tempinho aí para ajustar. Eu já recebi, já vi o trabalho da Kátia, né? Depois, eu até conversei com ela antes um pouquinho aqui da aula, tá? Ela já entendeu bem como é que é. Tem gente que já está repensando, né, em outra tarefa para fazer dentro do Eduba, tá? Essa questão de usar o simulador, né? Como ele é móvel, né? Até a gente pensou no início em usar o robô para a criança imitar o movimento do robô, né? Então, tem que andar em linha reta, tem que andar em um circuito sinuoso, enfim, né? Eu não sou especialista nessa área de movimento, acho que a gente tem uma colega nossa aí que trabalha com isso, a Roberta, acho que ela é mais letrada nessa área aí, mas eu acho que as questões de motricidade, de movimentação, principalmente para crianças que têm esses problemas neurológicos, né, e que têm alguma deficiência, ela é de suma importância, eles precisam se movimentar, né, e eu acho que a questão de tu ter um objeto
que atraia a atenção, como o robô atrai dessas crianças, né? E não é o professor que está mostrando para ele o movimento, mas é um objeto lá que vai interagir com ele de alguma forma, com comando de voz, por exemplo, né? Ou uma tela com um tablet em cima que vai sorrir para ele, que vai conversar com ele. Acho que esse tipo de abordagem ela é extremamente funcional e vai trazer resultados significativos sim para a gente. Tá? Eu queria comentar com vocês, para quem não viu, tá? Que o Evandro finalizou os ajustes no Eduba. Então, agora o Eduba já funciona no tablet e já funciona no celular. Tá? Então, para quem precisar usar ele numa outra plataforma, vai poder usar nessa plataforma aí já que todo mundo usa, né? Tá? Em outras plataformas. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Teve alguma ideia? Por favor, se manifeste. Ou o pessoal dormiu? Tem gente que está dormindo aí, eu acho. Eu tô aqui. Acho que tá aí. Não, assim, muito boa apresentação, muito didática. Para mim que não entendo, né? Assim, parabéns pela apresentação, assim. Muito obrigada. Aí a ideia, o Sandro está comentando aqui no chat que para labirintos e movimentação baseada em sensores está completíssimo, né? Tem bastante coisa, mas se a gente pensou em colocar sensor para seguir linha e ler o RFID. Evandro, exatamente é isso que o Paulo quer fazer, tá? A gente já tinha essa ideia para o Paulo, né? Então o Paulo vai levar esse robô que está aqui comigo, né? Justamente para adaptar o leitor de RFID, né? Então a bateria do Edu é suficiente para ele, né? Então a gente vai botar um power bank para alimentar o leitorzinho de RFID, tá? E com isso acho que vai ser suficiente, né, para ele explorar o mapa, né? E se tiver uma linha para ele seguir, né, bota lá o sensorzinho embaixo, né, que ele vai seguir linha. Só adaptar ali, fazer 2 furos no chassi, que é de acrílico, né, coloca o sensor ali, eu acho que isso é perfeitamente viável. Então, ele aceita, né, essas adaptações, né, a gente está fazendo uma versão melhorada, vamos dizer assim, né, para ter um poder computacional um pouquinho melhor, né, o Rafael, aí, o Tony, o Sandro, aí, que já estão acostumados com essa parte de programação. A ideia é que a gente coloque um shield aí, né, para colocar uma RASP em cima, que é uma placa um pouquinho mais que tem um poder computacional um pouquinho melhor, né, para a gente usar uns sensores aí, né, por exemplo, para mapear o ambiente com laser, né? Então, bota um sensorzinho em cima, ele sai andando, aquele laser fica girando e vai mapeando o ambiente, né? Essa é uma das ideias. E a ideia, acho que para o pós da informática na educação, é finalizar a placa que a gente construiu a pedido da professora Liliana. Isso é um compromisso moral que eu tenho, né? Ela já está prontinha, já está com a lista de componentes, tá? A gente chamou ela de Lily Hat, tá? É a placa da professora Liliana. Então, essa placa ela tem um poder computacional maior do que o Arduino, bem maior do que o Arduino, né? E ela vai servir para fazer essas interações aí principalmente com o pessoal que mexe com a parte de educação, porque ela já foi concebida para ser bem simplificada para usar. Roberta, só respondendo, eu acho que tu está me ouvindo pelo Teams, tá? Tu tá no Teams, quando tu entra na equipe, né?
lá em cima tem postagens, arquivos, anotações de classe. Tu vai nos arquivos que tu vai encontrar, né, o material das teses, né, da mesa tangível, né, a tese do Rosselli, né, os exemplos que o Evandro colocou aí, por exemplo, de como apagar uma lâmpada lá no Eduba, e já o Marcos já deve estar subindo aí o material dessa apresentação, tá? E os vídeos também estão aí em cima, nessa barra, onde tem aulas e palestras. Aulas e palestras PIE 00021. Ali estão todos os vídeos gravados. Se tu clicar ali, tu vai ver que os vídeos estão ali. Tem a palestra da Kátia e assim por diante. Eu posso compartilhar minha tela aqui e te mostrar isso, se tu quiseres. Tá, eu vou... Marcos, eu vou pegar para mim aqui o controle. Ok, professor, obrigado aí. Eu vou gerar aqui o PDF e já vou subir lá. Tá bom. Eu vou colocar aqui, Roberta, e já te mostro. Tá, agora imagino que tu estejas vendo aqui a minha tela, né? Estou conversando contigo aqui, tá? Então vou entrar aqui na equipe. Só me dá uma sinalizada aí se tu tá me ouvindo, ou no chat da conversa. Oi, professor, estou te ouvindo. Tá, então tá. Tu estás na mesma tela que eu? Estou na mesma tela. Ó, estás vendo aqui, né? Geral, postagens, arquivos, tá vendo? Aqui nas postagens é tudo que a gente posta. Aqui fica as chamadas das reuniões, ó. Então aqui nossa reunião, ó, 17 de setembro, ainda tá aqui, tá gravando, tá? Arquivos, aqui, ó. Tá? Não consegues enxergar isso? Não consigo. Eu não consigo localizar a equipe. Tu não entrou nessa turma aqui, ó, PIE 0021? Eu entrei com o número da URGS, Sim. só que não aparece nenhuma equipe para mim. E eu tentei já buscar. Mas então tu não te inscreveste no canal com aquele código que eu enviei. Provavelmente. Mas eu não apareço como participante? Eu vou ver aqui para te mostrar. Posso tentar ajudar? Pode. Roberta, assim, ó, semana passada fiz um memorando para TI, eu fiz o cadastro com o cartão, né, o cartão com este login. Só que tu tem que ir lá eu posso te encaminhar as minhas mensagens se tu tenta por ali. Tu tem que acessar, tu tem que atualizar o login da URG. Não com o número, ele vai criar com o teu nome um login com o teu nome e aí depois disso, tu tem que ir lá no Teams 365, né? Tu tem que ir lá atualizar lá, se registrar lá. Com mais 2 passos, entende? Agora apareceu, professor. Tá aqui, ó. Finalmente. Tu estás na equipe, ó. Tá, entrei agora. Agora apareceu para mim. Tá, agora tu vai enxergar a mesma coisa que eu enxergo. Isso. Já está. Tu vai enxergar isso aqui tudo. Ó. Então, quando tu botar nos arquivos, tu vai ver os arquivos. Tá? Ah, brigadão. Tá, isso aqui, ó, essas anotações de classe, vocês todos podem usar, ó. Vocês podem fazer os comentários de vocês todos aqui dentro e criarem um documento para compartilhar as informações de vocês. Tá? Usando ou outras tarefas vão estar aqui, tá? Então, as tarefas que eu atribuo para vocês estão aqui, eu corrijo as tarefas aqui, tá? E aqui, ó, onde tem aulas e palestras, é onde tu encontra os vídeos. Tá? Então, quando eu terminar essa palestra aqui, eu já fecho, baixo no meu computador e subo para... E aí ela vem para cá. Tá? Então, as palestras estão todas aqui, ó. Do Evandro, da Meli, e agora vai entrar do Marcos. Certo, Roberto? Tá, perfeito, professor. Vou correr atrás do preju agora. Não, tranquilo, não te preocupe. Tá? És tu que trabalha com a parte de movimento, né?
Isso. Pois é, o que tu achou da questão de usar o robô para simular movimentos, por exemplo? Porque eu imaginei ele com uma carapaça em cima, né? Ou Uhum. um cabo de vassoura com um T, né? E aí veste ele com umas mãozinhas e tal, e faz ele fazer os movimentos, né? Simulando caminhada, enfim, andando por um trajeto sinuoso. E aí a imaginação minha voa, né? Eu sou um cara muito criativo nessas coisas. Né? Eu achei muito interessante. Nunca tinha pensado na possibilidade de usar um robô para questão de incentivo à motricidade, né? Eu já tinha visto situações onde a imagem servia por esse chamarisco de fazer a movimentação, né? Projeção no chão, né? No chão ou na própria parede mesmo, né? Onde os padrões da imagem são modificados a partir dos sensores de movimento, né? Sim, sim, sim. E isso dá isso é humano, assim, da gente ter vontade de interagir, de engajar, né? Quando a gente vê que a nossa movimentação interfere no padrão de imagem, né? Tu fica imersivo, né? Tu acaba Isso. imerso no ambiente e aí isso te chama muita atenção. A ideia do robô é justamente essa, é ter uma câmera para mapear o que a pessoa está enxergando, né? Se ela enxergar, ela ouvir, ela tocar, isso vai atrair de qualquer forma essa pessoa. Não tem como uma pessoa Exatamente. que passar por essas três sensações, ela não querer fazer alguma coisa. Né? Então, para a questão motor, então, mais ainda, né? Porque ele vai ouvir uma música, né? Vai ouvir um incentivo, né? O robô vai estar chamando ele, vem, eu te levo, né? Principalmente para criança, né? Ó, eu vou fazer um movimento aqui, depois tu repete, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é interessantíssimo, né? Então, se botar o sapatinho lá com o sensor na criança, né? E o chão de pé com as pastilhas lá, o robô vai levar ele, vai mostrar. Se ele fizer errado, né, o sistema vai dizer lá na tela, né, tá plotando na tela lá para ele, ó, cara, não é esse o movimento, né? Vai aparecer as bolinhas dizendo, é assim, ó. Pode fazer em Processing, pode fazer em qualquer outro programa, mas eu acho que isso tem um ganho significativo aí por trás. Sim, esse feedback em tempo real, né? Exatamente, exatamente. Ele pode fazer a correção do movimento dele, porque ele está vendo que ele está saindo, né, do padrão. Sim. Tá ótimo, tá? Pensa em alguma coisa desse sentido, né? Eu já estou providenciando um kitzinho para ti, para poder usar, se tu quiser, a questão dos sensores. Rapidinho, funciona muito bem, tá? O Evandro até, a gente já trabalhou numa versão que funciona com o hotspot do Windows mesmo. Tu tem o teu Windows, não precisa criar rede nenhuma, pode usar uma rede local do Windows mesmo. Funciona muito bem, tá? Mas isso aí a gente vai vendo aí como é que a gente faz até o final, tá? Dá uma recuperada aí nesse material. Pode deixar, professor. Tá? Só tivemos um problema no vídeo da Kátia, porque a Kátia fez pelo Google Meet e o Google Meet me sumiu o sinal de áudio, não sei como, mas o resto tá tudo ok. Tranquilo. Então tá. Pessoal, então era isso por hoje, tá? O Chico acho que tá nos ouvindo, Chico? Conseguiste entrar no final? Sim, deu tudo ok. É que na hora que eu fui fazer a aí eu errei, mas na verdade bloqueou o dia. Na verdade, o computador estava com Bluetooth na caixa de som. E aí eu não conseguia. Aí quando eu liguei a caixa de som, aí que acionou logo. Te falei que tinha alguma coisa com o teu. Foi quando eu conectei aí ele. Eu queria fazer uma perguntinha na frente, entende aí? Claro que sim. Não, primeiro que da aula passada, eu estava fazendo uma trabalho aí, o horário que tinha era aquele somente, né? E como é que ficou assim para o projeto? Não sei se ficou alguma combinação, né, para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Tá cortando bastante a
a tua fala, não consegui... Oi, ouvindo? Agora sim. Tá. Não, aqui a pergunta é o seguinte, se o que ficou, ficou na aula passada, né, foi bem no horário de um exame que eu precisava muito fazer, então eu não pude comparecer. Aí eu queria saber se foi feita alguma outra combinação, assim, do projeto de desenvolvimento, né? Não. A gente está esperando, né? Hoje, por exemplo, fechou o ciclo de apresentações das ferramentas que a gente tem, né? Então, com essas ferramentas, vocês podem definir o que vocês querem fazer. Por exemplo, eu já estava conversando até com o Rafael, que ele tem a questão lá do Braille, né? Que ele tem lá os pistões lá que emulam o Braille para criança. Ele vai fazer uma integração disso que ele tem lá com o Eduba, tá? Então, ele vai fundir essas duas coisas. Então, ele vai usar o Eduba e vai fundir as informações do Eduba com a questão do Braille. No teu caso, tu e o Tony, né? O Tony tá aí ainda? Igor. Eu acho que o Igor estava junto, né? O Igor. Tá? Eu acho que vocês podem usar tanto a ferramenta do Eduba quanto a ferramenta do EduBot, tá? Para trabalhar na tua questão específica, porque eu penso assim, tu pode usar o Eduba, tá? Então, o professor criando a tarefa, né? E essa tarefa sendo atualizada no plano do professor. Sim, tá bem. Então tá bem, então fechou. Era que o Igor já tinha mais ou menos acertado lá da formação que a gente está fazendo com o pessoal de Cachoeirinha, né? Exato, aí tu faz assim, ó, tu pega aquela folha que a Meli na aula passada comentou, né, que ela usa um formulário, né, e esse formulário ele te diz o que tu vai fazer, qual é o teu objetivo da aula em cima do Eduba, né? Aí o professor faz aquilo, leva para o aluno, faz com o aluno, recolhe as suas impressões e aí tu usa isso para alimentar o teu sistema. Tá? Como é que o professor usou a ferramenta para ajustar o diário de aula dele. Sim, entendi. Perfeito. Principalmente agora, nessa questão de um pouco de aula presencial, um pouco de aula remota, né? Tem gente que vai dar aula remota, tem gente que vai dar aula virtual. Então, se o cara tiver uma ferramenta que vai facilitar a vida dele nesse sentido, né? Para sistematizar e colocar isso tudo direitinho, para ele ter isso prontinho, isso é ouro em pó. Tá bem, então. Beleza, então. Obrigado. Mais uma vez, desculpa aí te pai na confusão aqui. Não tem problema, só tem que prestar atenção ali, ó, Chico. Eu vou botar de novo aqui a tela do Teams. Quando eu coloco lá a chamada da reunião, ela fica aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Nas postagens, ela aparece aqui, ó. Agendou uma reunião, tá vendo? Ó? E aqui ele tá aparecendo que tá gravando, ó, 1h58. Quando eu terminar a gravação, até vou fazer isso para vocês verem como é que eu faço. Eu venho aqui e paro a gravação. Tá? Então,